Bom dia, aluno do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a aula em relação ao capítulo 3 do livro 4, no qual a gente vai falar dos Estados Unidos no século XXI, esse protagonismo dos Estados Unidos no século XXI, fazer aqui um balanço desse início de século, né? Quando a gente fala de história, a gente sempre tem algumas datas que marcam o início de século, de um novo século, né? E esse início de um novo século, a divisão da história, na verdade, para o início de uma nova era, ela não começa a partir de anos exatos. Por exemplo, a partir de 2001 a gente tem o início do século XXI, tá? Isso cronologicamente. Dentro da história, alguns historiadores, como é o caso de Eric Hobsbawm, ele divide o século diferentemente, né? O século começa a partir de conflitos, né? Então, para muitos historiadores, o início do século XX se dá a partir da queda do Muro de Berlim, né? Na verdade, ali se encerra o século XX para alguns historiadores e ali já começa o século XXI. Para outras pessoas, elas vão tratar que o século XXI de fato vai começar a partir de 2001 com a queda do muro, com a queda das Torres Gêmeas, né? Seja tornando-se assim um grande marco para o início do século XXI. Polêmicas à parte, né? Isso é questão que, de forma que as pessoas utilizam para dividir a história e que isso são eventos que modificam as relações em determinado momento do, da história, né? Então, a gente tem o 11 de setembro como um grande marco do século XXI. Alguns consideram como o início do século XXI. Mais recentemente, como a gente está passando por essa pandemia, que é uma pandemia nunca vista na história, né, em termos globais, já tivemos outras pandemias, mas assim, essa está muito recente, ela coloca em xeque todo mundo, né? Então, todo mundo está em pandemia, não sabe quando isso vai passar, e a gente sabe que é necessário dar a, o desenvolvimento de vacinas, né? Muitas pessoas, eu inclusive já compartilhei com vocês aqui, tem algumas pessoas que trabalham com a ideia de que o século XXI tem início agora a partir dessa pandemia, né? Mobiliza todo o território global. Então a gente vai ter alguns debates em relação a essas duas datas, né? A, torre, a queda das Torres Gêmeas e o início dessa pandemia também. Isso, quando a gente fala de história, a gente fala também da necessidade de fontes para produzir conteúdo. Como todos esses conteúdos estão muito em voga, existem várias fontes que tratam desse período, a gente também vai ter a dificuldade. Então a história ela tem esse, esse conflito entre você ter excesso de fontes, que são produzidas no presente, e quando você vai muito para o passado, a escassez de fontes. Então acaba que a gente tem muito pouco conteúdo hoje em relação ao período que nós estamos recente, né, nesse início do século XX, produções historiográficas em relação a esse período. De fato, quando a gente fala dessa crise do novo século, quando a gente fala dos Estados Unidos como protagonista no século XXI, a gente está falando de várias transformações que ocorreram a partir, tá, do 11 de setembro, que a gente vai começar, que os Estados Unidos vai se propor a essa guerra contra o terror. No primeiro momento, ele vai estar invadindo o Afeganistão, isso em 2002. Posteriormente, ele vai fazer a invasão ao Iraque em 2003, né? Essas invasões elas foram muito questionadas na época em que elas ocorreram, visto que os Estados Unidos, mesmo após ter invadido, ter deposto os seus líderes, né, segundo eles, em busca dos terroristas, eles ocuparam esses dois países e
se manteram ali. E houve também uma crise em relação aos mísseis, quando foi apresentado à ONU, o objetivo de invadir lá porque havia mísseis, e depois percebeu-se que esses mísseis e essas fotografias eram falsas. O que se questionou muito nesse período, nessa época que ocorria essas invasões, era que se não fosse uma estratégia dos próprios Estados Unidos em primeiro lugar, obter os petróleos, né, do Oriente Médio, ocupação visando a exploração do petróleo, e também se não seria uma estratégia dos Estados Unidos em criar-se um inimigo, ou melhor dizendo, criar-se uma máquina de guerra para movimentar a economia. Como nós bem sabemos, os Estados Unidos, durante esses conflitos, ele teve o seu boom econômico durante as guerras anteriores, a partir da venda e da comercialização dessas da indústria bélica, né, da fomentação da indústria bélica. Então, tem todo esse debate em relação a isso. O fato é que os Estados Unidos também, uma outra questão que é importante a gente adentrar, que a gente já estudou ao longo da história, que sempre houve conflitos em relação à religião. Nesse sentido, o foco dos ataques estava na Ásia, no Oriente Médio, e ali a gente vai ter países que estão ligados ao islamismo. Então, se a gente pensar que houve ao longo da história vários conflitos justificados pela questão religiosa, a gente vai ter também essa relação. Não que os Estados Unidos estivessem diretamente invadindo ou propondo uma guerra contra o islamismo. O fato é que houve uma reação de grupos extremistas ligados ao islamismo, né? Então a gente vai ter os grupos jihadistas e também o próprio Estado Islâmico, né? Que vão fazer, são grupos radicais que acreditam que as religiões, que o islamismo deve ser a única religião que leva à salvação. Várias pessoas se entregam a essa doutrina, né? Fazendo ataques terroristas, as quais se tornam até homens bombas, né? E outra questão é quando eles pegam inimigos, né? Existem vários vídeos que eles utilizaram a internet para fazer essa medo da população, degolando, enfim, então é todos esses problemas aí que a gente tem. Então a gente pensar essas crises do novo século, né? Se dá também em relação a esse momento que nós estamos vivendo dessa economia globalizada, né? Como a gente já viu em momentos anteriores, né? E essa economia globalizada, a gente vai ver que os bens de consumo já não possuem uma única origem. Isso é uma característica do neoliberalismo, ou seja, para baratear o custo de um produto, de um carro, ele nunca é montado, ele pode ser montado em um país, mas as peças vão sendo produzidas em países onde as leis trabalhistas são menos rígidas, onde não há ali, onde, principalmente em países que são mais pobres, né? Ali onde não há um sindicato forte e as pessoas estão desassistidas pelo Estado, não tem trabalho de valor, a mão de obra não é valorizada, então eles se submetem a qualquer trabalho que seja de gere mínimo, né? Então a gente tem N exemplos aí de peças de roupa que as pessoas ganham centavos para produzir e elas são vendidas a 100, US$ 200 em outros países, né? Projeto em um país é realizado, então é isso, né? Que eu falei, o projeto produzido em um país, realizado em outro, e também as mudanças de hábitos de consumo, isso a gente pode falar, né, em relação ao crédito, né, aos cartões de crédito, ao crédito, as pessoas estão cada vez mais se relacionando dessa forma. A gente tem as mudanças nas formas de entender o mundo, né? Nessa sociedade globalizada, que a gente chama de uma aldeia global, onde todo mundo está conectado ao mesmo tempo, as informações elas são projetadas e são recebidas a todo instante, né?
E aí a gente tem aquelas crises dos blocos econômicos que foram formados no século anterior também. Como eu adiantei aqui, a gente vai ter ali o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos se veem como um alvo do terrorismo, a gente vai ter as reações violentas contra esse eixo do mal, que é o Iraque e o Afeganistão. Lembrando também que os Estados Unidos passam por uma crise imobiliária, isso em 2008. A gente tem um estouro da bolsa imobiliária e crise econômica no mundo todo. Grécia, Portugal, Espanha e Itália também são afetados. A gente tem o BRICS que consegue ascender economicamente, a gente falando do Brasil, Rússia, Índia e China, né? Foi esse bloco que cresceu aí nos últimos anos. Então, e aí a gente tem a efetivação dessa guerra contra o terror, como eu havia mencionado, combate ao Estado Islâmico também, e a gente vai ter a guerra da Síria, né? A questão dos refugiados, né? Então, e outra reação vai ter aqui a Primavera Árabe, né? Que vai surgir a partir do descontentamento da população em relação aos grupos, aos, né, aos líderes políticos autoritários, né? Além disso, a gente tem desemprego, descontentamento com a classe política, o excesso de vigilância, são motivos que conduzem à Primavera Árabe, né? Isso vai ocorrer no Egito, na Tunísia, Marrocos, são países que tentaram promover aí as reformas liberais. Vai ter o sofrimento árabe, os Estados Unidos se mostram incapazes de lidar com os problemas internos de países como Líbia, Afeganistão, Síria e o próprio Iraque. Isso vai ter continuidade da pobreza, desconfiança quanto às tropas americanas, né, aquilo que eu falei, qual o sentido de se manter essas tropas ocupando esse território, né? Fortalecimento de movimentos de oposição, e a gente tem o Estado Islâmico, e a crise humanitária, a guerra na Síria, um forte processo migratório aí dos refugiados, e a reação da europeia é regular a entrada desses refugiados. Então, todos esses são problemas pertinentes ao século XXI, e que a gente pode tratar esses problemas que deram a partir do 11 de setembro de 2001. Então, a gente encerra aqui a aula de hoje. Vocês façam a leitura do capítulo e façam os exercícios. Tem exercício da página 476 e 477 e da página 480 até a 482 e depois tem o mapa conceitual na página 483. Durante essa semana a gente vai ter a maratona cultural no sábado e eu vou sugerir que a gente faça as questões não deste capítulo aqui, mas do capítulo anterior, no qual a gente trata sobre o Brasil. Bom, pessoal, a gente encerra a aula aqui. Nos encontramos às 11 horas. Tchau, tchau.